Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de análise orgânica do curso de licenciatura aqui do IFE. Neste módulo, nós veremos as reações de adição nucleofílica à carbonila. Vamos falar agora a respeito da carbonila, que é o grupo que apresenta o C-O. A carbonila está presente nos aldeídos, nas cetonas e também aonde? Em ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, aletos de acila, anidridos de ácido. Nos aldeídos e cetona, o que vai mudar é a posição dessa C-O. Por exemplo, nos aldeídos ela é sempre terminal, ou seja, está no final da cadeia carbônica, nas extremidades. E nas cetonas, ela vai ficar entre carbonos. Então, esse C-O fica entre carbonos. Então, quando a cetona está entre duas cadeias carbônicas, em dois grupos R, esse grupo R pode ser um aromático e um não aromático, ou podem ser duas cadeias aromáticas ligadas ao C-O. Nos aldeídos, ele vai estar sempre ligado a pelo menos um hidrogênio e uma cadeia aromática, um hidrogênio e uma cadeia R, ou dois hidrogênios. Porque para ser terminal, vai estar sempre ligado a um hidrogênio. Tanto os aldeídos como as cetonas, eles são encontrados em grande escala na natureza. Então, existem os produtos sintéticos, mas também existem os naturais. Então, a gente vai encontrar eles em fragrâncias, em corantes, hormônios e açúcares. Então, por exemplo, está listado a progesterona. Progesterona é uma cetona, que é um hormônio. Aqui, por exemplo, na vanilina, que é um aromatizante, a gente encontra um aldeído. Nos açúcares, também a gente vai ter o quê? A função do aldeído presente. No caso da glicose e no caso da frutose, aqui está o aldeído da glicose e aqui está o C-O referente à frutose, né, que é da cetona. Vamos analisar agora a carbonila para entender um pouco melhor qual tipo de reação que vai sofrer esse grupo. Então, o primeiro passo é a gente verificar que essa ligação dupla do carbono com o oxigênio ela é polar. E isso é devido à maior eletronegatividade que a gente tem do oxigênio frente ao carbono. Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, então ele apresenta uma densidade eletrônica negativa. E o carbono, por ser menos eletronegativo, ele vai ter uma densidade eletrônica positiva. O que acaba acontecendo é que essa eletronegatividade pode gerar o quê? Que esse oxigênio vai puxar tanto esse par de elétrons para ele, que ele vai ficar com essa carga negativa e o carbono vai ficar o quê? Sem um elétron com uma carga positiva, em que ele vai apresentar esse orbital P, não hibridizado vazio. Ou seja, ele pode acomodar um par de elétrons. De quem? De um nucleófilo. Então, quem que vai ser adicionado aí? Então, vai ser adicionado um nucleófilo. Então, a gente vai ter uma reação do tipo adição nucleofílica. Então, aqui está colocando, como os alcenos, os compostos carbonílicos são planares em torno da ligação dupla e apresentam ângulos de ligação de aproximadamente 120. O que seria esse ângulo de 120? Entre aqui, os grupos R, que no caso dos aldeídos, um deles vai ser um hidrogênio, e a relação do R com os oxigênios. Então, esse ângulo aqui é 120 e ele é trigonal plano. Então, esse ataque da adição nucleofílica pode ser tanto por cima quanto por baixo. Nesse slide, a gente vai ver com detalhes como que ocorre, por exemplo,
a adição de um hidreto a uma cetona. Observem que nós temos aqui a cetona, é a propanona, e existe a diferença de eletronegatividade do carbono com o oxigênio. No oxigênio é o polo negativo e no carbono é o polo positivo. Do nosso lado direito, a gente tem os mapas eletrostáticos, ou seja, a região mais avermelhada significa a região negativa. E quanto mais próximo do azul, a região fica mais positiva. Quando o hidreto ataca o carbono da carbonila, né, então esse carbono estava hibridizado em sp2. Então a geometria é trigonal plana, com um ângulo de 120 graus em relação ao CH3 e em relação ao oxigênio, e entre eles também. Quando ocorre essa adição do hidrogênio, né, desse hidreto aqui, a gente vai mudar a hibridização. Então, ele vai ocorrer o quê? Uma transformação na hibridização do carbono. Ele vai deixar de ser sp2 e se torna sp3. O par de elétrons que estava fazendo a dupla aqui, né? Que seria a ligação π do carbono com oxigênio, se transforma no quê? Num par de elétrons não compartilhados, gerando a formação de um ânion, que é chamado de íon alcóxido. Por que alcóxido? Porque o oxigênio vai estar com a carga negativa, com 3 pares de elétrons não compartilhados. O que vai acontecer logo em seguida? Vai ocorrer o quê? A protonação do ânion alcóxido. E isso ocorre, por exemplo, se estiver no meio ácido. Então, aqui está no meio ácido, tem uma molécula de H3O+, e ela vai lá e transfere o quê? Um hidrogênio para o meu ânion, para o meu íon alcóxido. E aí eu consigo obter quem? Um álcool. E com a protonação, né, como o íon H3O+ cedeu um próton para a molécula, né, para o íon alcóxido, regenerou a água ali no final. Nós acabamos de ver no slide anterior que a reação comum, né, tanto para os aldeídos quanto a cetona, seria a adição nucleofílica. Mas é importante vocês saberem que os aldeídos eles vão ser mais reativos do que as cetonas. E isso se deve pelo que? Eles vão, como a carbonila está na extremidade, ela vai ter um menor impedimento para o ataque, né, na hora da reação. Bom, quais são os dois tipos de rotas principais aí de adição nucleofílica? Então, a primeira, que foi exatamente o que a gente acabou de ver. Então, eu tenho um nucleófilo aqui carregado negativamente. Ele vai ser adicionado ao carbono do C+O. Aí ocorre aquela mudança na hibridização. Ele deixa de ser sp2 para se tornar sp3. Com isso, há a formação do quê? Do meu íon alcóxido. Ou seja, aquele par de elétrons aqui, ó, da dupla, da ligação π, vem para se tornar um par de elétrons não compartilhados. Uma molécula do meio vai lá e vai doar o quê? Um próton para o meu íon alcóxido. Ou seja, né, neutralizando ali o íon. Uma outra rota seria o quê? A adição do meu nucleófilo, que não vai ter a carga negativa, porque ele vai estar associado a um próton, né? O que vai acontecer? Após a adição, né, desse meu nucleófilo, a formação de quem? Do meu ânion ou do meu íon alcóxido aqui. Uma molécula do meio vai lá e doa o próton, por exemplo, para o meu íon alcóxido. Porém, vai ocorrer o quê? Uma eliminação de uma molécula de água. Vai sair esse hidrogênio mais o OH do meu composto. E aí eu vou ter o quê? Uma dupla agora, ele volta a ser sp2, o meu carbono, e ele vai formar uma dupla com o meu nucleófilo. Essa seria uma outra rota. Bom, nós não veremos todas as reações de adição nucleofílica, mas nós veremos o quê? Que
a adição nucleofílica de água, de hidreto, de aminas e de álcoois. Essas são as principais. E no que está envolvido? O carbono da carbonila, que está hibridizado em sp2, vai ter no intermediário tetraédrico, que é sp3. Bom, vamos ver agora as reações de adição nucleofílica de água, que são reações de hidratação. Então, tanto os aldeídos quanto as cetonas, eles reagem com a água. E eles vão produzir o quê? 1,1 dióis, ou seja, dióis geminais, que estão no mesmo átomo de carbono. Essa reação de hidratação ela é reversível, por isso que a gente tem a dupla seta. Então, é uma reação de equilíbrio. Então, se eu pegar, por exemplo, uma cetona, no caso a propanona, e colocar ela em contato com a água, eu produzo esse diol. E ele fica o quê? Esse diol, esses dois OHs ficam no mesmo carbono. Nesse caso, eu obtenho acetona hidratada. Porém, ela vai se formar com 0,1%. Os outros 99,9% vão estar na fórmula molecular de acetona, não na fórmula de diol. O formaldeído, por um outro lado, quando ele sofre reação de hidratação, ele vai formar o formaldeído hidratado, com 99,9%. Então, é uma reação de equilíbrio deslocado para a direita e não para a esquerda, como era da propanona. Então, nesse caso, é mais estável quem? A formação do diol do formaldeído. Bom, existem basicamente dois mecanismos de reação de hidratação. Essa adição de nucleofílica de água, ela é lenta se for em água pura, mas se tiver, ela vai ser muito mais rápida se ela for catalisada por um ácido ou por uma base. Só que os mecanismos envolvidos são um pouco diferentes. Vamos ver, ó. Se for por base, a hidroxila vai lá e ataca o meu carbono do C-O. Ele vai e se adiciona. Ocorre o quê? A mudança da hibridização de sp2 para sp3 com formação de quem? Do meu íon alcóxido. Uma molécula de água presente vai lá e transfere um próton para minha acetona para o meu aldeído, obtendo quem? O diol. E a regeneração do meu catalisador, que era a hidroxila. Se for o ácido, o que vai acontecer? O íon H3O+, vai acabar transferindo um próton para lá, para o oxigênio da carbonila. E aí, esse carbono da carbonila mantém a hibridização em sp2, só que agora eu vou ter meu cátion, que é chamado de cátion oxônio, porque a carga é positiva no oxigênio. Então, lembram-se, bem, a gente tem dois intermediários, um negativo, que é chamado alcóxido, e um positivo, que é chamado oxônio, que é quando o oxigênio está fazendo 3 ligações. Então, quando faz uma só, negativo, alcóxido. Quando faz 3, positivo, oxônio. Pronto, eu tenho o meu cátion oxônio, e aí esse oxigênio está com a carga positiva, e esse par, né, uma outra molécula de água vai ser adicionada a esse carbono. E aí sim ocorre o quê? A mudança da hibridização de sp2 para sp3 agora, né, o carbono fazendo 4 ligações simples. Né? Eu já tive aqui a formação de OH. E aí o que vai acontecer? Essa molécula de água adicionada vai ficar com o oxigênio com carga positiva, ou seja, de novo o cátion oxônio. Então ele vai alternando, né, entre essas duas estruturas ali, até que uma nova molécula de água se aproxime e retire um próton aqui, formando então o meu diol e regenerando a espécie H3O+. Independente do mecanismo, o produto formado vai ser sempre quem? O diol. A diferença é que eu sei o que? Se ela foi catalisada por ácido ou por base, olhando quem foi regenerado ali. Os mecanismos envolvidos são diferentes. Então, vamos ver com mais detalhes aí essa hidratação catalisada por base. Então, no primeiro passo, o nucleófilo, o íon hidróxido,
né, que é o que está presente ali, vai ser adicionado ao grupo carbonila da cetona ou do aldeído, para produzir quem? O íon alcoóxido, que é o intermediário. Então está formando, ó. Ele foi adicionado ali o carbono da carbonila e formou o nosso intermediário. O intermediário básico, o íon alcoóxido, abstrai um próton, H+, da água, para produzir o diol geminal e regenerar o íon hidróxido, que é o catalisador. Então, o que vai acontecer? O íon alcoóxido recebe esse próton de uma molécula de água, regenera a hidroxila e forma o nosso diol. Veremos a hidratação catalisada por ácido. O catalisador ácido, que é a molécula, por exemplo, do H3O+, vai protonar o oxigênio da carbonila. Isso vai tornar tanto a cetona ou o aldeído um receptor melhor de um nucleófilo. Então, esse próton aqui adicionado a partir desse par de elétrons aí do oxigênio, um dos pares de elétrons do oxigênio, vai formar o cátion oxônio, que seria quando o oxigênio está com 3 ligações e uma carga formal positiva. Com isso, o carbono vai poder o quê? Receber esse nucleófilo. Nesse caso, vai ser a água que está sendo adicionada ali. Adicionou-se a água, formou-se o quê? Agora, quem está com a carga negativa é o oxigênio da molécula de água que foi adicionado. O que ele vai acontecer? Uma outra molécula de água se aproxima e retira um próton. Quando ele retira esse próton, eu consigo formar quem? O meu diol, mais regenerando o meu H3O+, que é o meu catalisador ácido, e gerando o meu produto neutro aí, que seria o meu diol geminal. A próxima reação que nós vamos estudar seria a adição nucleofílica de hidretos, ou seja, a formação de álcoois. Então, tanto os aldeídos quanto as cetonas, elas reagem com hidretos provenientes de quem? Do borhidreto de sódio ou do hidreto de lítio e alumínio e conseguem formar quem? Um álcool. Então, eu tenho aqui meu aldeído ou uma cetona, ele vai sofrer a adição do hidreto. Quando ocorre essa adição, o carbono passa da hibridização sp2 e se torna sp3, tetraédrico, e há a formação de quem? Do íon alcóxido, oxigênio com carga negativa. O que vai acontecer? Um próton, que vai estar presente no meio, vai ser transferido para esse íon alcóxido. O que ele vai acontecer? Ele vai neutralizar, né, o meu íon, né? Então, o meu íon agora com esse próton, ele fica neutro e há a formação do meu álcool. Consequência, se for uma molécula de H3O+, que doou esse próton, vou ter a formação de água aqui. Bom, a gente vai ver agora a adição nucleofílica de aminas primárias, que vai formar uma imina no final. Esse mecanismo está em 2 etapas. Nessa primeira etapa, nessa parte 1, nós vamos ver o quê? O ataque nucleofílico, tanto na cetona ou no aldeído, pelos elétrons do par isolado da amina. Então, o par de elétrons do nitrogênio vai ser adicionado ao carbono da carbonila. E isso vai gerar o quê? Um intermediário tetraédrico que é dipolar. Ou seja, tanto com a carga positiva no nitrogênio, quanto na carga negativa do oxigênio. Por isso que ele é dipolar. Né? Ele apresenta a carga formal negativa do oxigênio e a carga formal positiva no nitrogênio. Bom, o oxigênio está fazendo uma ligação a menos e o nitrogênio está fazendo uma ligação a mais, que são 4. E então vai ocorrer o quê? Uma transferência de próton do nitrogênio ao oxigênio na molécula. E isso vai gerar a formação da nossa carbinolamina. O que seria a carbinolamina? É quando eu tenho carbono ligado a uma hidroxila mais a uma amina. O que vai acontecer agora nessa etapa 2?
Nessa etapa 2, a gente vai ter aquela carbinolamina, que é quando eu tenho o quê? Um carbono ligado a uma hidroxila ligado ao grupamento amina. E vai acontecer o quê? O catalisador ácido vai protonar o meu oxigênio da hidroxila ali. Então, eu tenho um H3O+ no meio, né? Corre meio ácido. Ele vai transferir um próton para o oxigênio. Vai formar quem? Ó, oxigênio com carga positiva. O meu cátion oxônio. E aí, os elétrons daquele par isolado do nitrogênio vão expelir o quê? Uma molécula de água, dando origem a quem? Ao íon imínio. Ou seja, o que vai acontecer ali? Ó? Como ocorreu a protonação lá daquele cátion oxônio, vai quebrar aqui mesmo, né? Ó, e vai perder uma molécula de água. Quando ocorre isso, o nitrogênio do grupo amina vai utilizar aquele par de elétrons não compartilhados para formar uma ligação dupla com o carbono. Quando ele faz essa dupla, ele fica com 4 ligações, ou seja, com uma carga formal positiva. O que vai acontecer com esse íon imínio? A perda de um hidrogênio, né, para uma molécula neutra, né, que pode ser a própria água, vai formar uma imina neutra. Então, ó, uma molécula de água se aproxima do íon imínio e retira um próton aqui. O que vai acontecer? Esse nitrogênio volta a ter 3 ligações, uma dupla e a cadeia com R. E quando o carbono faz uma dupla e tem uma cadeia R, ele é chamado de imina. Essa é a nossa função. Tá? E aí regenerou aquele H3O+ que atacou no comecinho aqui desse slide. Veremos agora a reação de adição nucleofílica de aminas secundárias. Isso vai gerar a formação de uma enamina. Esse mecanismo é dividido em duas partes. Bom, nessa primeira parte, a gente vai ver o que? Que a adição nucleofílica de uma amina secundária para a cetona ou para o aldeído é seguida pela transferência do próton do nitrogênio para o oxigênio. E isso rende a formação que? Da carbinolamina intermediária. Bom, a amina secundária, porque o nitrogênio está ligado a 2 R's. Ela vai ser adicionada ao carbono da carbonila. Então, lembrando, esse carbono da carbonila estava em sp2, vai se tornar sp3. Adicionou a amina com os 2 R's, o que vai acontecer? O hidrogênio da amina secundária vai também para onde? Para o oxigênio. Tá? E a gente teve a formação de quem? A nossa carbinolamina, que é quando eu tenho o carbono ligado a uma amina e a uma hidroxila. O que vai acontecer? Vai ocorrer também uma protonação do íon hidroxilo ali por um catalisador ácido que vai converter em um grupo de saída. O que significa isso? Quando há transferência de um próton para a hidroxila lá, vai gerar quem? O cátion oxônio, que é quando o oxigênio está com a carga positiva. Esse OH2+ aqui, né, que é o cátion oxônio, é um ótimo grupo de saída porque quebra essa ligação e perde uma molécula de água. Quando ocorre isso, né, ocorre essa quebra, simultaneamente o nitrogênio utiliza um par de elétrons não compartilhados para fazer uma dupla com o carbono, que é o que a gente vai ver agora na parte 2. Então, nessa parte 2 agora, nós estamos vendo isso. A quebra, né? E perdendo uma molécula de água e o nitrogênio o quê? Fazendo uma dupla com o carbono. Ele fazendo uma dupla com o carbono, ele assume uma carga formal positiva. E o que vai acontecer? A eliminação de água pelos elétrons do par isolado sobre o nitrogênio, então gera o quê? O íon imínio, que é o que a gente viu, o nitrogênio com a carga formal positiva.
A perda de um próton do átomo do carbono alfa forma a enamina e regenera o catalisador ácido. O que seria enamina? O en vem de uma dupla, dupla entre carbonos, e uma amina. E esse carbono vai ter a função amina, por isso que chama enamina, en de dupla e amina da função. Então, o que vai acontecer? O carbono, né, vai perder um hidrogênio para a molécula de água que está no meio, regenera o íon H3O+, que é o catalisador, e a gente vai ter a formação da enamina. Veremos agora a adição nucleofílica de álcoois. Então, quando eu adiciono um álcool, eu vou ter a formação de um acetal. Então, os aldeídos e acetonas, elas reagem de forma reversível com dois álcoois, na presença de um catalisador ácido, e ela consegue formar um acetal, que seriam duas vezes um grupamento chamado de OR. No que isso é importante? Principalmente na formação de carboidratos, então de oligosacarídeos e de polissacarídeos. Então essa é a importância da gente estar estudando essas reações. Então vamos ver como que funciona o mecanismo aqui. Ó. Numa primeira etapa, ocorre o quê? A adição de um próton. Logo em seguida, a gente vai ter o quê? A partir da protonação do oxigênio da carbonila, a gente vai ter a adição do álcool. Quando entra essa molécula de álcool, o oxigênio que entrou, ele fica com uma carga formal positiva, né, que seria o nosso cátion oxônio. Ele vai perder um próton para uma molécula de água no meio. E vai acontecer o quê? Já entrou um grupo OR, tá vendo? Ó? Que seria um M-acetal. Esse M-acetal vai de novo o quê? Receber um próton, né? Esse M-acetal recebe um próton de uma outra molécula, por exemplo, do HCl ou do íon H3O+, do meio, protonando esse OH aí. O que formou? O cátion oxônio, só que nesse caso vai ser eliminado o quê? Essa molécula de água desse M-acetal protonado. O que teve a formação? De uma ligação dupla com o oxigênio. Formação de novo de quem? Do meu cátion oxônio. Nova etapa, adição de novo do quê? A segunda adição do álcool. Quando eu adiciono de novo esse álcool, eu gero de novo o cátion oxônio. Então parece meio confuso, mas é sempre a formação do cátion oxônio. Teve a formação desse cátion oxônico, uma outra molécula de água vem e retira esse próton, formando então o que? O meu acetal, que seria o que? O carbono ligado a dois grupos OR. Esse é o acetal. Se ele tiver ligado a só um grupo OR, ele é um M-acetal. E aí aqui no final, a regeneração do íon H3O+. Calma que a gente vai ver com mais detalhes. Então vamos lá, ó. O mecanismo da formação de acetal ocorre, a gente vai mostrar aqui, vai ocorrer aqui em dois slides. Nessa primeira parte, ó, a protonação do oxigênio da carbonila polariza fortemente o grupo carbonila, ou seja, favorece a adição do álcool aí. Então, em meio ácido, o oxigênio recebe esse próton, forma o cátion oxônio, né? E isso faz com que ele fique susceptível à adição do álcool do meio. Quando ocorre esse ataque, né, do álcool, a adição, ocorre a mudança na hibridização de sp2 para sp3. O que vai acontecer? Uma molécula de H3, de água, né, do meio, né, vai se aproximar e retirar o hidrogênio do álcool que foi adicionado ao carbono da carbonila. Vai gerar quem? O meu M-acetal, o íon H3O+. Lembrando que M-acetal eu vou ter só um grupo OR, tá? E no acetal eu tenho dois grupos OR. Bom,
Novamente vai ocorrer o quê? A protonação, né, do meu oxigênio, só que dessa vez eu vou gerar o quê? Esse catioxônio OH2O+, que é um grupo bom de saída. Ou seja, rapidamente se quebra essa ligação e libera água no meio. Quando ocorre isso, tá? Agora na parte 2. Quando ocorre isso, né, do grupo de saída perder aqui a molécula de água, né, vai ter a desidratação. Vai formar o quê? Um ioxônio que é intermediário. Ou seja, não é o final da reação. Esse cátion-oxônio aqui forma uma ligação dupla com o carbono. E isso possibilita o quê? Que uma nova molécula de álcool seja adicionada a esse carbono. Ponto. Adicionou o segundo álcool. Vai gerar quem? O meu acetal protonado. O que significa protonado? Que ele tem um próton a mais. Uma molécula de água vem e retira esse próton. Quando ele vem e retira esse próton, eu consigo formar quem? O meu acetal, ou seja, com dois grupos OR. E isso regenera o H3O+. Aqui estão as referências, e aí eu aguardo vocês nos atendimentos para tirarem as dúvidas. Um abraço e até a próxima.